Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre day trade, tá? Eu sei que bastante gente gosta de day trade, né? Gosta, enfim, de operar day trade, de perder dinheiro com day trade, né? De maneira geral. Bom, o que acontece? É, quando a gente faz uns estudos estatísticos, né? E até então eu não vou apresentar esse tipo de conteúdo para vocês aqui, porque eu primeiro quero que vocês entendam o conceito, tá? Devido aos meus estudos estatísticos que eu já realizei no mercado há um bom tempo atrás e não mudou esse tipo de cenário, o mercado ele muda menos do que se imagina, tá? é, uma mudança significativa no mercado, a gente chama de uma disrupção, né? Mudança disruptiva. E isso ocorre, poxa, pouquíssimas vezes. Quando de fato o mercado muda, é uma mudança nessa magnitude. Um exemplo, quando o padrão ouro deixou de ser padrão ouro e passou a ser dólar. Isso realmente é uma mudança no sistema financeiro global, né, que possui um impacto bastante relevante. Isso é facilmente visualizado quando você realiza backtest de modelos operacionais. Bom, qual que é a ideia que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês? Vocês que gostam de operar day trade, né? Vamos colocar o dolinho aqui. Tá. Eu era da época, tá, pessoal, que muita gente utilizava os 5 minutos, tá, para operações intraday. E aí, assim, cada tempo, cada época vai ter uma novidade que não é novidade nenhuma, né? Quem tem mais um tempo de mercado começa a sacar, ficar mais esperto e ele sabe quando tem novidade e quando não tem novidade, porque a gente já viu bastante coisa, né? É aquele ditado, o demônio ele é inteligente não por ler muito, mas por ser velho, né? Então a gente vai observando essas características no mercado nacional, enfim, em outros mercados. Então o que acontece? É, porque vamos lá, o que é o day trade? Não, o day trade é uma operação que se começa e se encerra no mesmo dia. Simples assim. Simples assim. E esse conceito de day trade em nada tem que ver com tempo gráfico ou com stop ou com qualquer outra coisa, tá? É simplesmente uma operação que tem um início e um fim no mesmo pregão. Acabou no mesmo dia. Só isso. Só isso é day trade. Então, assim como dá para fazer day trade num gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto e de 30 segundos, também dá. Óbvio, claro que dá. Dá para fazer também num gráfico de 60 minutos, de 30 e até num gráfico diário. Por que não? É? E aí uma dica, tá? O melhor tempo gráfico para você realizar seus day trades é no gráfico diário, mas não vai espalhar para ninguém. Posso tratar sobre isso em outro vídeo. Mas vamos lá. Quando eu realizei meus testes estatísticos, eu me deparei com uma observação, né? É, muita gente fica frustrada em relação ao seu desempenho no day trade e eles acham que o motivo dos fracassos, né, que a maioria dos operadores possui no mercado, o motivo do fracasso é a questão do psicológico, tá? Bom, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Porque o que acontece? O André Machado já comentou sobre isso. Ele tem uma aula muito boa sobre esses conteúdos, mas ele não explorou assim de maneira tão minuciosa, né? Como eu posteriormente estudei a situação. O que acontece? Tem três pilares, né? É o emocional, o psicológico, né?
parte de execução de um determinado modelo operacional, a parte técnica e o gerenciamento de risco, né? E aí vocês devem compreender que isso é um tripé, perfeito? Isso é um tripé. Vou pegar aqui. Isso é um tripé. E aí é que vem o problema, tá? Que é um tripé, como se fosse um triângulo, perfeito? Então aqui gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco. Aqui o fator psicológico, né? Tá? E o modelo operacional, aspecto técnico. Ok. Tá. Ok. O que acontece? Eu não sei por que diabos. Eu realmente não sei. Mas a quantidade de pessoas que acha que o fator psicológico é o mais importante é enorme. Sendo que aqui, minha gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Nessa concepção aqui, não existe o mais importante e o menos importante. Esquece isso. Os três são importantes, igualmente importantes. Não tem, é mais esse, mais aquele, não. O psicológico, ele não tem nenhum tipo de poderio, nenhum tipo de vantagem a mais do que um gerenciamento de risco adequado de um modelo operacional. Não tem. As três coisas são importantes. E observe, se fosse para elencar a nível de importância, de maneira hierárquica, qual que é o mais importante, adivinha qual que eu escolheria? O psicológico. Tu tá com problema psicológico, tu vai no psicólogo, tá? Mercado financeiro, é problema psicológico. Meu amigo, vai no psicólogo, vai se tratar. Nunca vi tanta gente dizer que tem problema psicológico quando começa a operar o mercado. Esquece. Perfeito? Não é assim. Assim, hierarquicamente, né? Em primeiro lugar, vem o gerenciamento de risco. Perfeito? Você precisa ter uma expectativa matemática positiva. Gerenciamento de risco não é 3 vezes o que eu estou arriscando. Não é só isso. Gerenciamento de risco muito mais apurado. Eu não conheço ninguém que estuda gerenciamento de risco, a não ser eu e uns gringos aí. Pegar livro, gerenciamento de risco. Ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu até comprei um livro recente. Cadê? Ah, tá aqui. Olha isso aqui. Livro de gerenciamento de risco, fi. Hã? Tu já leu o livro de gerenciamento de risco? Análise de risco em aplicações financeiras. Hã? Porra. Mas fica lendo lá o Mark Douglas, né? Tudo bem. Lê o Mark Douglas, mas lê sobre gerenciamento de risco também. E sobre análise técnica também. Sobre concepções técnicas operacionais, né? Bom, e aí o que acontece? Isso aqui é só para vocês terem uma dimensão do trading plan, né? O trader, o operador, ele tem essas três dimensões ali na sua atividade. E eu vou elencar hoje a questão do day trade, tá? Que é uma ênfase técnica na situação, tá? Eu não vou me explicar, tá? Não vou apresentar resultados para vocês, porque eu quero que vocês deem esse voto de confiança, perfeito? O que acontece? Na análise, nesse âmbito técnico aqui que eu comentei com vocês, você tem o day trade, que é uma modalidade operacional, enfim, que inicia-se no mesmo dia e encerra-se no mesmo dia. Tudo bem. Primeiro, day trade não tem nada demais. O day trade não tem nenhuma vantagem, na verdade. Na verdade, qualquer operação intraday, ela é meio idiota. Tá? Eu posso tratar sobre isso de um outro vídeo. Mas ela não faz sentido. Tá? Saibam de antemão que encerrar uma operação que está indo para o ganho
no mesmo dia, só porque tu quer fazer um day trade, isso daí não faz sentido nenhum. Tá? É uma operação que per si não tem nenhum tipo de vantagem comparado a um position ou a um swing trade. Mas o que eu observei nos meus estudos é que tempos gráficos muito pequenos, tá? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, simplesmente não funcionam. Simples assim. Não funciona. Tu pega qualquer modelo operacional, bandas de Bollinger. Vamos pensar aqui na, por exemplo, vou pegar aqui as bandas de Bollinger. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Aquele setup lá, fechou fora, fechou dentro. Se fechar fora eu compro, quando fechar dentro eu vendo. Funciona? Cara, funciona. Funciona. Funciona em qualquer tempo gráfico? Não. Não funciona. Tá? E funciona em qualquer ativo? Não. Não funciona. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que os tempos gráficos que são eficientes para day trade, tá? É a partir de 60 minutos. Sim, senhor. Ah, mas o stop é caro. Paciência. Não tô aqui para te agradar. Tô aqui para te demonstrar uma realidade estatística. Qualquer setup utilizado em gráfico de 5 minutos não vai funcionar. Não funciona. E se funciona, o mesmo setup no gráfico de 5 minutos vai funcionar de maneira extraordinária em gráficos acima de 60 minutos. Então não faz sentido utilizar o de 5 minutos. Simples assim. Então, nas operações de vocês, busquem utilizar o gráfico de 60 minutos, tá? Para operações day trade. Simples assim. Não estou dizendo para vocês, não, é para refinar a entrada num gráfico menor, mas utilizar o gráfico maior. Não. Vocês não entenderam. O menor gráfico eficiente que existe no mercado brasileiro para operações é os 60 minutos. Simples assim. Menos do que isso não vai funcionar. Não vai, é só fazer um teste estatístico. Mas não pega um dia, pega 10 anos. E aí tu vai ver que não funciona. Não funciona, eu já testei essa porra. Eu queria que funcionasse, mas não funciona. Então a gente aceita. Novamente, o menor gráfico possível que tenha uma validação estatística é os 60 minutos. Menos do que isso não rola, não funciona, velho. Não funciona. Então você pega o seu setup que você utiliza, faz sua análise e tudo mais, transfere tudo para o gráfico de 60 minutos e opera no simulador. Vê se tu não vai ser mais assertivo. Eu duvido que tu não será mais assertivo. Melhor payoff, melhor taxa de acerto, melhor tudo. Porque é um gráfico que eu sei que funciona, eu já testei. É o menor. E assim, não estou dizendo que é o melhor, não é o melhor gráfico. É o menor gráfico que funciona alguma coisa. 30 minutos, 45, 55 não funciona. É 60 para cima, tá? Então 60, 120 e 240. Assim, 120 e 240 já fica mais complicado fazer um day trade, né? Mas, cara, o gráfico de 60 minutos assim, com um trade-off de 1 para 1, funciona. Dá para fazer day trade um gráfico de 60 minutos. Ah, mas o stop é caro. Paciência, vai trabalhar, vai estudar, tenha mais dinheiro e opere de maneira mais decente. Então aqui, ó, aqui teve uma entradinha pelo modelo que eu utilizo. Aí aqui no caso foi gain, uma relação de 1 para 1, né?
Ah, mas demora para ir pro alvo. Cara, não demora não. Tu tá fazendo uma única operação num pregão. Isso é extremamente eficiente. Tu faz uma única operação. Observa, dia 5 de janeiro. Tu foi lá, colocou teu stop aqui, o teu alvo tu colocou aqui, tu fez uma única operação no dia e foi pro ganho. Simples assim. Olha que maravilha. 25 pontos. Para um stop de 25 também, foda-se. Daí, não tem problema. Então, ó, funciona aqui, ó. Aqui você foi estopado, aqui funcionou. Aqui deu uma relação até de 2 para 1 no dia. Ó, bateu lá no finalzinho do pregão, bateu, dia 3 de janeiro. Mas enfim, não vou ficar aqui voltando no gráfico com vocês. Não estou dizendo que não vai ter stop. Vai ter stop sim, normal. Mas o que eu estou dizendo é que vocês aumentem o tempo gráfico, que vocês operem day trade, que isso irá produzir resultados melhores. Perfeito? Não estou dizendo que é para tu sair do 5 e ir para o 10. Ou do 10 para o 30. Não, 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 não. É 60 para cima. Porque eu sei que funciona. Perfeito? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se for para operar gráfico pequeno, o menor é os 60 minutos. Enfiem isso na cabeça de vocês. O resto é ruído. Ruído. Aleatoriedade. No 60 você ainda tem algum tipo de inferência, estatística, volume, quantidade de negociações, etc. Perfeito? Espero ter ajudado. Compartilhem o vídeo, deem like e até o próximo. Tchau, tchau.